Bom dia, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, nossa edição Maceió. E a gente vai estar dialogando um pouquinho do dia de hoje, né, com a Neirivane Nunes, coordenadora do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Lembrando que no primeiro bloco a gente trouxe a informação de um projeto de lei da Câmara de Maceió que foi encaminhado para o Executivo vetou e aí posteriormente não houve a derrubada do veto, houve a manutenção do veto na Câmara de Maceió no dia de ontem. E esse projeto era relativo a um percentual da indenização encaminhada para a Braskem, para a Prefeitura de Maceió, e esse projeto dizia que parte desse percentual deveria ser encaminhado para os moradores vítimas da Braskem. Vamos tratar sobre esses e outros assuntos com a nossa querida Neirivane Nunes, coordenadora do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, neste segundo bloco. Neirivane, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã, aqui em 100,7 na Jovem Pan. Bom dia a todos, a todas. Agradecemos a oportunidade, né, de dar voz, né, a essas vítimas da Braskem. Em relação ao veto, né, a permanência do veto em relação ao projeto do vereador Leonardo Dias, para nós não foi uma surpresa, porque desde o ano passado que isso vem sendo discutido, inclusive em audiências públicas que nós participamos, até a última audiência que foi organizada pela vereadora Teca Neuma. Então, foram várias discussões em relação a esse projeto. Na verdade, a gente está tirando a atenção de uma questão que seria muito maior, que é a indenização justa às vítimas da Braskem. Porque a gente precisa... Neirivane, um parêntese, essa indenização pela empresa, pela Braskem, pela Prefeitura de Maceió, por esse recurso que eles estão recebendo, explica um pouquinho para a gente e para o nosso ouvinte. Então, a gente precisa entender que são duas coisas diferentes. Certo. Uma coisa é a indenização justa a que os moradores, né, empreendedores, né, trabalhadores têm direito, que foram afetados diretamente pela exploração de salgema. Isso é uma coisa. A outra coisa é a indenização ao município de Maceió pelos danos aos bens públicos. Então, a prefeitura alega vício de iniciativa. Né? O que é isso, né, em termos jurídicos? Que essa iniciativa, esse tipo de projeto que acarreta despesa do executivo, deveria ter sido uma iniciativa do prefeito e não de vereadores. Não da Câmara. O princípio que eles alegam, a questão do impeditivo legal seria isso. Mas eu falei no início que não nos causou surpresa, porque, desde o início, até mesmo antes do prefeito JHC assumir a prefeitura, já em campanha eleitoral, andando pelas ruas do Pinheiro com as lideranças, ele firmou um compromisso com a comunidade afetada de que não assumiria nenhum tipo de compromisso com a Braskem, celebraria nenhum acordo sem antes resolver essa questão emergencial Ele cumpriu com o que disse? Das indenizações justas. O prefeito de Maceió cumpriu com o que disse? Não cumpriu. Então, o que aconteceu? Passou a campanha e, logo no início, nós começamos, né, a ter reuniões, audiências com o GGI, né, o Gabinete de Gestão Integrada, né, para o caso Braskem, com o próprio prefeito. Em vários momentos, entregamos documentos, requerimentos, solicitando que se fizesse, primeiro, um acerto, um acordo em relação à indenização dos moradores, que a prefeitura, como a prefeitura ainda estava estudando, estava ainda no processo de indenização, né? Vendo quais os impactos. Estava ainda avaliando os impactos, negociando ainda a questão de valores. Então, nesse período, era um momento favorável para que a prefeitura de Maceió pressionasse a mineradora a sentar com os moradores, né, a rever alguns termos do acordo
que foi um acordo totalmente injusto. Então, unilateral, não é? Unilateral. Então, o que nós estávamos pleiteando desde o início é que a prefeitura aproveitasse desse momento de negociação para forçar a mineradora a rever termos do acordo e, assim, estabelecesse critérios claros e justos de indenização para os moradores. E só depois disso firmar, celebrar um acordo de indenização ao município de Maceió pelos danos à coletividade, porque a indenização que o município está recebendo é uma indenização da coletividade, é todo o município de Maceió. Né? Vítimas, então, estrutura física. Isso, exatamente. E fica o questionamento, por que parte desse recurso, Neirivane, por que parte desse recurso não vai ser destinado para a população que sofreu com a catástrofe praticada pela Braskem? Fica o questionamento. Ou seja, ao que parece, aos olhos da imprensa e de boa parte da população, é que existe um acordão entre a Prefeitura de Maceió e a Câmara Municipal para que não seja pago esses valores, essa indenização justa aos moradores daquela região atingida pela Braskem. Para além da falta da indenização, entendeu? Uhum. Então, isso que eu estava pontuando no início. Então, todo o nosso pleito é que, durante essas negociações, né, a comunidade afetada fosse ouvida, fizesse parte até dessas negociações, e nós não fomos ouvidos. Então, é importante que se diga que é mais um acordo celebrado com a Braskem sem anuência da população afetada. Nós não participamos da construção dos termos desse acordo. Então, a Prefeitura de Maceió, né, está praticamente vendendo a cidade de Maceió, né, a 1,7 bi, vendendo a preço de banana, porque nós sabemos que o valor, né, ainda não é compatível com os danos causados ao município. É verdade. E outra coisa, a gente precisa fazer muitos questionamentos em relação a isso, né? A prefeitura, ela poderia, por si só, firmar esse tipo de acordo, né, muito abaixo que nós, né, até estudamos o caso, muito abaixo até do valor do mercado, né? E outra coisa, sem considerar as pessoas que diretamente estão ligadas ao município e que foram afetadas, pessoas que eram atendidas pelo CRAS, assistência social, pessoas que eram atendidas pelas unidades básicas de saúde, esses pacientes, professores, alunos, né, dessas escolas que foram afetadas. Então, como é que a prefeitura fecha um acordo, né, sem considerar estes que pertencem à esfera municipal, né, e que não receberam nenhuma reparação, né? Então, o dano é muito maior do que a gente pode mensurar. Pode mensurar, exatamente. Então, a gente tem que questionar tudo isso. Então, a Braskem está adquirindo 3,3 quilômetros quadrados da cidade de Maceió. Cerca de 6% da nossa capital. Cerca de 6% da capital. Né, 4 quilômetros de orla lagunar. Então, é o maior negócio imobiliário da história que a gente está tendo aqui. A preço de banana, como a preço de colocou. banana. A Braskem, ela está lucrando com o seu crime. Né? São 5 anos que o crime da Braskem veio à tona, né, desde 2018 para cá, e são 5 anos de impunidade. Neirivane, a Braskem ainda não responde criminalmente pelo que fez. Eu vou fazer uma provocação. Uhum. A Prefeitura de Maceió, a Câmara Municipal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, os deputados federais, como é que os órgãos competentes, como é que a classe política vem se comportando diante de todos esses problemas há anos e até agora, ao que parece, seguem inertes,
a toda essa problemática em relação à Braskem, em relação a essas vítimas, sobretudo, como você muito bem colocou aqui, a Prefeitura de Maceió recebendo 1,7 bilhão e esse acordo sendo feito de forma unilateral entre Braskem e Prefeitura, sem ouvir de fato quem sofreu com todo o problema. Sem ouvir de fato as vítimas e deixando de fora, excluindo pessoas que deveriam ser reparadas, como eu falei, estudantes, professores, trabalhadores das unidades de saúde, né, do CRAS, todos funcionários do município. Onde havia equipamentos públicos naquela região. Públicos, né, que sofreram dano, e essas pessoas, né, ficaram de fora de toda essa negociação. Isso não foi levado em consideração. E outra coisa, a Prefeitura de Maceió deliberou sozinha sobre a reparação de danos ao município, desconsiderando toda a região metropolitana. E os órgãos competentes, Nerivane, onde é que fica nessa questão? Os demais municípios que fazem parte da região metropolitana. No último dia 17, houve uma reunião da Assembleia Metropolitana, justamente para discutir os danos causados, porque outros municípios da região foram afetados, não só o município de Maceió. Rio Largo, Satuba, Marechal. Isso, Marechal, Pilar. Então, e qual foi a atitude da Prefeitura de Maceió? A Prefeitura de Maceió simplesmente se ausentou dessa reunião tão importante e ainda... Não mandou nenhum representante? Não. E, além de se ausentar, encaminhou um documento solicitando o cancelamento dessa reunião. Então, daí a gente tira, né? É como se a prefeitura se comportasse como um moleque de recado da Braskem, né? Defendesse os direitos da mineradora. Infelizmente, você colocou aqui as instituições. Infelizmente, as instituições que eram para amparar, defender os direitos dos afetados, né, acabaram favorecendo a empresa infratora em todos esses acordos. É bom que isso fique bem claro, e deixando a população afetada em situação de vulnerabilidade. Porque muitas vezes, Nerivane, é muito fácil criticar a classe política, mas os órgãos de controle, os órgãos competentes agem de forma morosa e de forma negligente. E aqui o Jornal da Manhã, ele pontua de forma bem clara que qualquer pessoa do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, qualquer deputado, vereador, prefeito que queira debater essa questão, trazer luz ao debate, vem aqui no Jornal da Manhã, vem aqui na Jovem Pan em 100,7, que a gente está pronto para debater qualquer temática em relação a esse problema da Braskem. Nicole Mello. Nerivane, já aproveitando essa questão que você comentou, fala-se de um fundo de amparo aos moradores dos bairros afundados, né, que seria uma parte desse 1,7 bilhão que foi destinado da Braskem para a Prefeitura. Como o movimento vê esse acordo, vê esse fundo de amparo? E esse fundo de amparo, vocês foram convidados a estar presente na construção? Como ele vai beneficiar realmente esses ex-moradores? Olha, são muitos questionamentos a serem feitos em relação a essas ações da Prefeitura. Uma delas é esse fundo de amparo ao morador. Então, nós não temos conhecimento de projetos. Quais são os projetos, né, relacionados a esse acordão, né, de 1,7 bilhão? Quais são os projetos? Qual o orçamento para isso? Onde será empregado, né? Esse fundo de amparo, né, na realidade, a gente vê como se fosse um paliativo, uma tapiação, né, diante disso tudo. Porque, como eu falei, tudo isso serve de uma cortina de fumaça para uma questão bem maior, que é a indenização justa a que os moradores, né, empreendedores, né, trabalhadores têm direito. Então, às vezes, a gente foca numa questão menor e tira o olhar dessa questão maior. E essa questão maior, a gente tem que tocar em relação às instituições, desde o primeiro acordo que foi firmado com a Braskem e a Força Tarefa, foi no final de 2019, na virada, né, 2019 para 2020, sem a participação dos moradores, sem estabelecer critérios claros e justos de indenização. Então, começou daí. E todos os outros acordos que se sucederam
não teve a participação dos afetados. E você é um caso deste, né? Você nem chegou a receber a sua indenização, não foi isso? Exatamente. Eu estou há 3 anos sem receber ainda a indenização. Já recusei 4 vezes, né? Nessa situação tem muitos moradores ainda. Tem pessoas que ainda estão residindo nessas áreas, né, de risco, né, pleiteando, lutando uma indenização próxima daquele que tem direito. Porque o que a Braskem ela tem pago, tem indenizado, não chega nem à metade do valor real do imóvel. Então, a gente está falando assim, as ações da prefeitura. A gente também não pode fazer com que a prefeitura assuma uma responsabilidade que é da mineradora. Tem várias coisas que a gente precisa questionar em relação às ações da prefeitura, sim. Mas a gente não pode... Por exemplo, esse acordo de 1,7 bi, né, que vende a cidade e faz a Braskem proprietária de vias públicas, praças. Então, e outra, isenção de impostos, IPTU, ITBI, né, e outros impostos. Então, e também coloca para a prefeitura responsabilidades sobre problemas que deveriam ser da Braskem. Por exemplo, as comunidades que ainda estão nessas áreas de risco e também nas áreas de borda. Aí eu me reporto à comunidade do Bom Parto, que vocês vêm acompanhando a luta dessa comunidade lá do Bom Parto. Isso. Os flechais, flechal de cima, flechal de baixo, quebradas, Rua Marquês de Abrantes, a Rua Santa Luzia, que fica na Vila Saém, que estão em situação de isolamento socioeconômico. Então, o acordo também deixa a cargo da prefeitura que resolva. Não disse assim, eu não estou te pagando, estou te pagando esse valor. Tu resolve sair. Terceirizando a responsabilidade da Braskem. Exatamente, terceirizando a responsabilidade. A mesma questão em relação ao cemitério. Né? Bebedouro é o único desses bairros afetados que tem um cemitério público. Que aí é outra questão assim, que a gente precisa levantar, que a interdição do cemitério Santo Antônio de Bebedouro já veio numa situação crítica do município de superlotação dos cemitérios públicos de Maceió. É importante que se diga que há 50 anos que Maceió não abre um cemitério público. É verdade. Inclusive, e veio Nerivane, pandemia, a gente estava né, discutindo essa temática na semana passada e nessa semana, após uma provocação da vereadora Silvânia Barbosa, sim, no qual falou da superlotação no cemitério São José. Enfim, é uma coisa que existe em Maceió e, assim, realmente é uma coisa que precisa ter um olhar atento do poder público, porque é uma coisa de sensibilidade ali no momento onde você mais necessita do poder público. Você está se despedindo do seu ente querido, muitas das vezes, e você não tem nem sequer um local digno para enterrar ali o seu familiar. E até nisso, nesse acordo, a responsabilidade sobre um novo cemitério, né, sobre a situação dessas pessoas que não têm onde enterrar dignamente os seus entes, ficou a cargo da prefeitura. Então, como você falou, Nicoleta, terceirizando responsabilidades. Então, esse acordo também serviu para isso. Né? Você mencionou, né, que não recebeu ainda a indenização pela sua casa, que você morava no Bebedouro. Há quanto tempo, Neirivânia? 40 anos. 40 anos. Eu entrei com representação no Ministério Público Federal, 2 representações que geraram um inquérito civil, né? E desse inquérito civil aí vieram novos valores, novas propostas, né? Mas, infelizmente, ainda não chegou ao valor compatível. Né? Tem aqui uma informação que chegaram a oferecer, no máximo, assim, 50% do que valia a casa. E olhe lá, depois de muita negociação. Né? O abuso, a violência, né? É tamanha. Né? Porque em todos os momentos eu gosto de frisar isso. Nós estamos vivendo no estado de Alagoas a maior violação de direitos humanos já vista. Sim. Então, é a violação de direitos individuais, direitos coletivos. E passa pelas indenizações, que esses valores irrisórios, vergonhosos, né, não permite ao morador
a ter um padrão, está acontecendo o quê? Um empobrecimento, um aumento da vulnerabilidade dessa população, né? Porque no princípio da reparação melhor, da reparação integral, quando nem fala de reparação integral, vai muito além da compensação financeira. A reparação integral, né, diz que a pessoa que foi afetada pelo dano, ela precisa voltar a ter uma condição igual ou melhor à que ela tinha. E o que está acontecendo é o contrário. Estamos sendo forçados a ter uma situação, né, inferior, né, pior, né, ao que se tinha, porque várias pessoas, por conta do valor irrisório, estão tendo que ir para locais mais distantes, para o Tabuleiro, né, para outros municípios. Muda completamente vizinhos, a sua dinâmica de vida. Né? Aumenta o custo, você fica longe do teu trabalho, longe da escola dos teus filhos. Então, é toda uma mudança de dinâmica, aumento do custo de vida, além de te colocar longe de todos aqueles serviços que antes você tinha acesso. Inclusive, João, existe uma crise de saúde mental que atinge várias vítimas do afundamento, né, em Maceió. Por exemplo, tem ex-moradores com depressão, síndrome do pânico, casos de suicídio, inclusive. E aí, para além de toda essa questão financeira, você falou essa violência psicológica, que é muito séria, também que precisa entrar nessa conta, qual é que tipo de assistência vocês recebem do poder público, da própria Braskem? Provavelmente nenhum, né? Porque se nem o dinheiro eles estão querendo liberar. Então, como é isso em relação aos moradores? Como é que existe essa relação entre os moradores e a prefeitura diretamente nesse caso? Muito importante, Natália. Natália, muito importante você ter tocado nesse ponto, porque a gente não fala só dos danos materiais. São danos imateriais e existenciais. Nós não sabemos... E como calcular isso? E como calcular isso? Isso não está sendo levado em consideração em momento nenhum, em acordo nenhum. Isso está sendo levado em consideração. Inclusive, pessoas que estavam fazendo tratamento clínico, psicológico, né, que foi pleitear isso junto à mineradora, um ressarcimento desse dano à saúde, não foi indeferido, não foi aceito pela mineradora, não foi reconhecido pela mineradora. Não foram ressarcidos por esse dano à saúde. Então, as pessoas perdem as suas casas, sua história e sua saúde mental também. A saúde mental, física. Várias pessoas desenvolveram problemas clínicos também, decorrendo de toda essa situação. Em relação aos suicídios, são 12 até o momento que nós temos conhecimento, porque isso deve estar subnotificado, né? E assim, o último, né, que marcou não só a mim, mas a muitos, né, o policial civil Ronaldo, que tirou sua própria vida em frente à sua casa, onde ele morava, no Pinheiro, e justamente no dia 3 de março, quando se completou 5 anos, né, que todo esse desastre, esse crime veio à tona. Né? Ele escolheu aquela data como um protesto, né, da pior forma possível, né? Tirando a sua vida. Então, o adoecimento mental ele tem sido crescente. E essas pessoas não estão tendo acompanhamento. Aí abracei, não, mas nós disponibilizamos psicólogos, né, assistência. Imagine uma pessoa que foi afetada, você receber a ajuda psicológica de alguém em nome daquela empresa que te causou o dano. Então, já te causa uma rejeição, um bloqueio, né, pra falar, em relação a isso. Neirivane, se essa sua fala não chamar a atenção, não sensibilizar os homens públicos e as mulheres públicas do estado de Alagoas, políticos, órgãos competentes, nenhuma outra fala vai sensibilizar. Essa é uma fala que relatou um ser humano que tirou a sua própria vida devido a essa problemática da Braskem, esse caos causado pela Braskem, a morosidade e a inércia do poder público em relação a esse caso, a falta de judicialização, muitas vezes, os grandes acordos da empresa, a empresa que dá as cartas na capital alagoana. Neirivane, tenho certeza que você será convidada outras vezes aqui no Jornal da Manhã para tratar sobre essa temática, mas aqui quero deixar o questionamento final no dia de hoje. O que o movimento quer na prática atualmente?
Primeiro, nós queremos agradecer, né, o espaço. Olha, realmente são muitas coisas a serem abordadas, porque os impactos gerados pelo crime da Braskem são muitos, né? Então, acho que a gente passaria o dia todo aqui falando sobre. São vários. E o que o movimento quer desde o início que luta pela reparação integral dos direitos de todos os afetados. Inclusive, foi por isso que, no início, em 2021, que o MUVB entrou com um requerimento nos Ministérios Públicos Federal, Estadual, Defensoria Pública da União, pedindo um procedimento de autocomposição. O que seria isso? Seria a criação de um grupo de trabalho com a participação dos moradores para que se fizesse a revisão desses termos do acordo, que nós não participamos da construção deles. E até isso nos foi negado. Então, nós continuamos lutando, pressionando as instituições, através das audiências públicas, espaços de discussão. Essa semana passada, durante a Bienal, acho que foi o maior tema de discussão durante a Bienal, foi o crime da Braskem. Então, levando para a universidade, levando para as instituições, através também dos documentos, requerimentos, e até também a Corte Internacional. Então, nós precisamos lutar em todas as frentes. Neirivane, parabéns pela coragem cívica. O Jornal da Manhã está de portas abertas para o movimento unificado das vítimas de Braskem. Conte conosco. Aqui é uma tribuna livre de um jornal independente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, no dia de hoje, na Jovem Pan 100,7. E quero